Você já sentiu que não pode ser completamente você mesmo? Como se houvesse olhos invisíveis o tempo todo te analisando, julgando, medindo cada passo, cada erro, cada fraqueza. Já sentiu o peso de expectativas que nem escolheu carregar? A necessidade de sorrir quando quer gritar, de parecer forte quando está em pedaços, de vestir uma máscara só para existir em sociedade? A verdade é que desde o momento em que nascemos, somos jogados em um jogo cruel, o jogo da aparência. Primeiro, aprendemos que precisamos agradar nossos pais para sermos amados. Depois, descobrimos que a escola não é só sobre aprendizado, mas sobre status. No trabalho, percebemos que não basta ser competente, é preciso ser aceito. Na vida adulta, entendemos que, não importa o quanto tentemos, sempre seremos julgados. E então, surge a pergunta inevitável: o problema sou eu ou são os outros? Jean-Paul Sartre, o filósofo que desvendou as angústias da existência humana, nos deixou uma frase que ressoa como um soco no estômago: o inferno são os outros. Mas o que isso realmente significa? Será que estamos todos condenados a uma vida de ansiedade, medo e performance constante? Será que nunca seremos livres porque sempre haverá alguém nos observando? A ideia de Sartre não é simples. Não é apenas sobre pessoas tóxicas ou sobre a sociedade como um monstro opressor. É sobre algo muito mais profundo. O olhar do outro nos define. Não importa quem você é, mas sim quem os outros acreditam que você seja. E quando você percebe isso, você deixa de ser dono de si mesmo. Você se torna uma marionete invisível, dançando conforme a música da aceitação. E se eu te dissesse que essa ideia está mais viva hoje do que nunca? Que em plena era digital, onde somos vigiados 24 horas por dia nas redes sociais, essa prisão invisível nunca foi tão sufocante. Que o medo do cancelamento, do ridículo, da rejeição, está moldando nossas vidas sem que sequer percebamos? Neste vídeo, vamos desmontar essa ideia. Vamos entender o que Sartre quis dizer com "o inferno são os outros", porque essa frase é uma das verdades mais brutais da existência e como talvez seja possível escapar desse ciclo opressor. Mas eu te aviso, o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Imagine estar preso em um quarto sem janelas, sem portas. Você não está sozinho. Há outras pessoas ali com você. No começo, parece suportável. Mas logo você percebe que algo estranho acontece. Ninguém pode sair. Não há grades, não há correntes, mas de alguma forma, você está condenado a passar o resto da eternidade ali, junto dessas pessoas. E o pior? Você começa a perceber que não precisa de fogo, tortura ou demônios para sofrer. O verdadeiro tormento está na presença constante do outro. Essa é a essência de Entre Quatro Paredes, o Huis Clos, peça de Jean-Paul Sartre, onde ele nos entrega uma das frases mais brutais da filosofia: o inferno são os outros. Mas será que você realmente entendeu o peso dessa ideia? A maioria das pessoas acredita que Sartre quis dizer que os outros são ruins, que as pessoas são tóxicas, que a convivência social é insuportável. Mas não. Sartre estava dizendo algo ainda pior. O inferno não é o outro simplesmente por existir, mas porque, na presença dele, nós nos tornamos reféns de sua percepção. Desde o momento em que entramos no mundo, não somos mais apenas o que pensamos de nós mesmos. Passamos a existir também nos olhos do outro. O olhar de alguém pode nos transformar em heróis ou vilões, gênios ou idiotas, belos ou feios, amáveis ou desprezíveis. E pior do que ser julgado, é perceber que nunca poderemos controlar esse julgamento. Pare por um momento e pense: quantas decisões você tomou na vida apenas para evitar o julgamento dos outros? Quantas vezes você segurou suas lágrimas porque homens não choram? Quantas vezes você sorriu sem vontade porque mulheres devem ser agradáveis?
Quantas vezes você fingiu concordar com algo porque discordar seria causar problema? O inferno que Sartre descreve não é um lugar com chamas, é o mundo em que vivemos. Um mundo onde somos constantemente moldados pelo olhar alheio. O grande paradoxo? Precisamos dos outros para existir, mas são eles que nos aprisionam. Agora eu te pergunto, como escapar dessa prisão? Será que é possível? Ou estamos condenados para sempre a viver dentro dessa jaula invisível? Feche os olhos por um instante e tente imaginar. Quem você seria se nunca tivesse conhecido ninguém? Se ninguém tivesse dito o que é certo ou errado? Se ninguém tivesse te ensinado o que é bonito, o que é feio, o que é aceitável, o que é repulsivo? Se você nunca tivesse ouvido risadas depois de um erro, olhares de reprovação diante de um fracasso, aplausos vazios por algo que nem te importava, quem você seria? A resposta é assustadora. Não há como saber. Desde o primeiro suspiro, somos moldados pelo mundo ao nosso redor. Não aprendemos apenas a andar, a falar, a comer. Aprendemos a existir conforme o que esperam de nós. E é aqui que começa o sofrimento. Porque não importa o quanto tentemos, nunca seremos o suficiente para todos. Sempre haverá alguém que nos acha burros. Sempre haverá alguém que nos acha fracos. Sempre haverá alguém que nos despreza, que nos reduz, que nos transforma em menos do que somos. Você pode ter acabado de conseguir o emprego dos seus sonhos, mas alguém dirá que você só foi contratado por sorte. Você pode estar feliz com seu corpo, mas alguém apontará um defeito. Você pode se sentir livre, mas o olhar do outro sempre te puxará de volta para a jaula da opinião alheia. E então você se pergunta, por que eu me importo tanto? Sartre tem a resposta. Porque não há como escapar. Podemos nos trancar em casa, desligar o celular, ignorar os julgamentos. Mas mesmo no silêncio, ainda ouvimos o eco das vozes do mundo. Ainda carregamos dentro de nós os olhares que nos definiram. Ainda tentamos ser aquilo que os outros nos ensinaram a ser. A grande tragédia da vida em sociedade é essa. Somos forçados a atuar em um teatro onde o público nunca se cala. E o pior? Nos convencemos de que essa atuação é quem realmente somos. Mas será que existe uma saída? Será que há um jeito de viver sem ser esmagado pelo peso das expectativas? Ou será que, no final, a única opção é aceitar que o inferno não são apenas os outros, mas a nossa própria necessidade deles? Você já sentiu medo de entrar em um lugar cheio de pessoas? O coração acelera, as mãos suam, a mente dispara em um turbilhão de pensamentos. O que vão pensar de mim? Será que estou vestido de maneira estranha? Será que pareço ridículo? E se eu disser algo errado? E se rirem de mim? Agora pare e reflita. De onde vem esse medo? Na maior parte do tempo, ninguém vai te julgar da maneira cruel que você imagina. Mas mesmo assim, você sente esse pavor paralisante. Por quê? Porque Sartre estava certo. Porque você não precisa que os outros te julguem para sentir o peso do julgamento. Basta acreditar que eles podem fazer isso. Seja honesto. Você passa mais tempo vivendo ou se observando viver. É como se dentro de você existisse uma segunda consciência. Um espectador invisível que assiste a sua vida em terceira pessoa, analisando, criticando, censurando. Você não está apenas vivendo, você está se monitorando. E o mais doentio, isso foi programado em você. Desde cedo, aprendemos que a aceitação social é essencial para sobreviver. Em tempos antigos, ser expulso de um grupo significava morte. Hoje, significa humilhação, isolamento, solidão. O medo do julgamento não é apenas um medo irracional. É um reflexo da nossa própria biologia e da cultura que nos condiciona. Mas o problema real surge quando esse medo se torna nossa identidade. Imagine uma pessoa trancada em uma cela. Ela grita, chora, bate nas grades. Mas, um dia, algo muda. Ela para de lutar. Ela aceita a prisão.
E o mais cruel, ela esquece que um dia foi livre. Isso acontece com todos nós. No começo, sentimos a opressão do olhar do outro. Queremos resistir. Mas com o tempo, nos conformamos. Aceitamos que devemos nos encaixar. Aceitamos que devemos sorrir quando não queremos. Aceitamos que devemos reprimir nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sonhos, porque o mundo não os aprovaria. Nos tornamos os guardas da nossa própria prisão. E então, a pergunta que ninguém quer fazer aparece. E se a culpa for nossa? Nós somos o nosso próprio inferno? Sartre dizia que a existência é um fardo porque somos livres demais. Isso parece contraditório. Afinal, não deveria ser maravilhoso ser livre? Deveria, mas não é. Porque ser livre significa que não temos desculpas. Não podemos culpar Deus, o destino, o universo. Somos nós que escolhemos nos submeter. O inferno são os outros. Mas somos nós que damos a eles esse poder. A pergunta agora não é mais se Sartre estava certo. A pergunta agora é: será que ainda dá tempo de escapar desse inferno? Se o inferno são os outros, então a solução seria viver sozinho? Largar tudo, desaparecer, se isolar em uma cabana no meio do nada? Alguns tentaram. Monges buscaram refúgio no silêncio dos mosteiros. Eremitas fugiram para as montanhas. Filósofos, como Diógenes, desprezaram as normas sociais e viveram como párias. Mas adivinhe, mesmo assim, não estavam livres, porque o inferno de Sartre não é apenas a presença dos outros, é a marca que eles deixam dentro de nós. Então, se fugir não é uma opção, como se libertar? Sartre acreditava que a única saída para essa prisão invisível era a autenticidade radical. Parece simples, mas não é. Ser autêntico significa suportar o peso do julgamento. Significa ser livre o suficiente para incomodar. Significa assumir a responsabilidade de ser quem você é, mesmo quando o mundo inteiro te diz para ser outra pessoa. E isso assusta, porque no fundo, todos queremos ser aceitos. Queremos amor, queremos reconhecimento, queremos pertencer. Mas será que vale a pena viver uma vida de mentiras para conseguir isso? A resposta de Sartre é brutal. Não. Porque quando você se curva ao olhar do outro, quando você se torna quem esperam que você seja, algo dentro de você morre. Você sobrevive, mas não vive. A verdade é que ser livre tem um custo. As pessoas vão te chamar de estranho, vão rir de você, vão te excluir. Porque nada assusta mais o mundo do que alguém que não pode ser controlado. Mas a grande ironia é que quando você para de buscar aceitação, você se torna alguém que merece ser aceito. Porque a autenticidade é magnética. Pessoas verdadeiramente livres inspiram. Simone de Beauvoir, companheira de Sartre, viveu essa verdade. Ela rompeu com os padrões da sua época, recusou-se a ser uma esposa tradicional, desafiou normas, foi julgada, foi atacada, mas foi livre. E essa é a única saída real. Aceitar que o julgamento sempre existirá, mas recusar-se a ser definido por ele. A questão agora é: isso é possível para qualquer um? Ou a ciência provará que estamos condenados a esse inferno para sempre? Imagine um experimento cruel. Você está em uma sala cheia de pessoas que parecem absolutamente normais. De repente, um deles aponta para um papel branco e diz: "Isso é azul." Você ri, achando que é uma piada, mas então outra pessoa concorda: "Sim, claramente azul." E outra, e mais outra. Todos na sala começam a afirmar com absoluta convicção que o papel branco diante de seus olhos é azul. Você sente um frio na espinha. Eles estão errados. Você tem certeza. Mas ao mesmo tempo, você sente algo estranho. Uma dúvida começa a nascer dentro de você. Talvez você esteja enganado. Talvez seus olhos estejam falhando. Talvez seja melhor concordar. Esse experimento não é ficção. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch realizou exatamente esse teste.
Ele descobriu que as pessoas são capazes de negar a própria percepção da realidade apenas para se encaixar. E isso explica muita coisa. Explica por que nos calamos diante de injustiças que enxergamos claramente. Explica por que seguimos padrões que sabemos que são destrutivos. Explica por que sacrificamos quem somos apenas para sermos aceitos. Não é apenas filosofia. Nosso cérebro foi programado para temer o julgamento alheio. Cientistas da Universidade da Califórnia fizeram uma descoberta perturbadora. Quando alguém sofre rejeição social, as mesmas áreas do cérebro que processam dor física são ativadas. Ou seja, ser ignorado, rejeitado ou humilhado literalmente dói. E agora tudo faz sentido. O medo do olhar do outro não é uma escolha. É uma resposta biológica. Por isso nos paralisamos antes de dizer algo polêmico. Por isso hesitamos em expor opiniões que podem ser impopulares. Nosso cérebro está tentando nos proteger da dor da exclusão. O inferno são os outros. E esse inferno queima como uma ferida aberta. Michel Foucault, influenciado por Sartre, descreveu um conceito aterrorizante: o panóptico. O panóptico era uma prisão onde os presos nunca sabiam quando estavam sendo observados. Isso fazia com que eles se autocontrolassem o tempo todo. Agora pense nas redes sociais. Você publica uma foto, você compartilha uma opinião, e então, sem perceber, você entra em um estado de vigilância permanente. O que as pessoas vão achar? Quantos likes vai ter? Alguém vai discordar? Será que estou me expondo demais? O panóptico não é mais uma torre no meio de uma prisão. Agora ele cabe no seu bolso. Estamos sendo observados o tempo inteiro. Mas pior do que isso, nos acostumamos a nos vigiar. Então, estamos condenados? Se o julgamento social é biológico, se a rejeição dói como uma facada, se vivemos em um panóptico digital, significa que nunca seremos livres? Não exatamente. A ciência também mostra que o medo do julgamento pode ser combatido. Pesquisas sobre neuroplasticidade indicam que podemos reprogramar nosso cérebro para resistir à influência dos outros. Podemos treinar nossa mente para reduzir o impacto da opinião alheia. Mas isso exige coragem. Significa desafiar o próprio instinto. Significa se expor à rejeição até que ela perca o poder. Significa aceitar que ser livre dói, mas que viver preso dói muito mais. Sartre estava certo. O inferno são os outros, mas também são eles que nos tornam humanos. A existência é paradoxal. Precisamos dos outros para construir nossa identidade, mas se nos entregamos totalmente a eles, nos tornamos prisioneiros. A única saída? Aprender a andar na linha tênue entre ser aceito e ser livre, entre pertencer e resistir, entre existir no olhar do outro e não deixar que ele nos defina. O inferno pode ser os outros, mas também pode ser apenas uma ilusão que decidimos carregar. Agora me diga, você está pronto para se libertar? Ou prefere continuar fingindo que o papel branco é azul? Se este vídeo fez você pensar de uma nova maneira, se ele te fez questionar sua própria relação com o olhar dos outros, então já cumprimos um grande objetivo. A filosofia tem esse poder, o de abrir portas na mente e nos fazer enxergar o mundo sob novas perspectivas.